Pedro Rodrigues Filho clamava ter matado mais de 100 pessoas, sendo que a maioria desses crimes havia ocorrido no cárcere. Através da mídia, ganhou fama e passou a ser conhecido como um dos assassinos em série mais perigosos do Brasil. Há informações de que aos 14 anos de idade fez a sua primeira vítima e desde então começava uma série de assassinatos que o fez ser conhecido como Pedrinho Matador. Em seu corpo, ele carregava tatuagens que reforçavam a fama. Passou grande parte da sua vida no cárcere e no ano de 2018 foi liberado definitivamente. Passou-se então a se intitular ex-matador. Nessa aula a gente vai ver o último aspecto da execução penal, a extinção da pena. Vamos ver ainda o agravo em execução. Chegamos então à nossa última aula deste curso, a aula de número 10. Até aqui a gente viu as principais disposições acerca da execução penal. Começamos falando acerca dos atos processuais até se chegar a uma sentença que será executada. Falamos também acerca da natureza jurídica da execução penal. Continuamos com os princípios norteadores, ou seja, aquilo que dá base, aquilo que dá sustentação a toda a execução. Falamos ainda dos sujeitos, condenado, internado, egresso, preso provisório. Continuamos os nossos estudos falando dos órgãos e dos estabelecimentos da execução penal. Passamos então ao estudo das penas em espécie, ou seja, as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e penas de multa. Finalizado todo esse estudo, agora nós vamos falar acerca do último aspecto da execução penal, a extinção da pena. Começando então acerca da extinção e do alvará de soltura. Gente, vocês se recordam lá da primeira aula, quando eu havia dito para vocês que a execução, ela precisava de algo a ser cumprido? Ela precisava de uma tarefa, de um comando a ser executado. Esse comando, lá na época, eu falei para vocês que seria justamente a pena em concreto. Uma vez que a pena ela é cumprida, vamos supor que determinado condenado ele teve uma pena de 5 anos. Cumpriu 5 anos e agora extingue-se a pena. Tem que ser formulado um alvará de soltura e esse condenado será liberado definitivamente. Ou ainda, vamos supor que esse condenado ele foi agraciado com o livramento condicional. Ele estava ali no período de prova dele, porém acabou, finalizou o período de prova sem revogação alguma. Finaliza-se a pena, o condenado cumpriu o que ele tinha que cumprir. O dever precípuo do condenado, o cumprimento da pena, acabou. Uma vez que a pena tem o seu fim, que é feito o alvará de soltura e ele é liberado do estabelecimento, o que acontece? E o depois? Vamos dar uma olhada aí nesse artigo que eu colei para vocês no slide, que diz o seguinte: não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou auxiliares de justiça qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos previstos em lei. Gente, só um adendo aqui. Quando a gente fala de alvará de soltura, a gente está falando também de uma espécie de autorização concedida pelo Estado. É o Estado reconhecendo que aquele sujeito ali da execução penal cumpriu o que havia para cumprir. Ele cumpriu com o seu dever, está extinta a pena. Só um adendo. Cumprida a pena, acabou a pena. Não pode constar na
folha corrida, atestados, certidões fornecidas tanto por uma autoridade policial quanto por algum auxiliar de justiça, a referência a essa condenação que ele cumpriu. Devemos observar isso. Seguindo, vamos então falar sobre o recurso que está previsto na LEP, lá no artigo 197 da LEP. Nós temos a previsão do agravo em execução. O que é o agravo em execução? Gente, esse recurso aqui é aquele que é cabível contra decisões proferidas pelo juiz da execução. Só para relembrar, lá nas primeiras aulas, quando a gente fala sobre ato processual, já falei para vocês que existem 3 grandes momentos. Anterior à ação penal, que seria a fase investigativa, que há inquérito, TCO, o delegado relata, indicia, passa para o promotor. O promotor, então, ele elabora uma denúncia. Sendo a denúncia recebida, está dado início à execução, à ação penal. A ação penal tendo início, é feito todo um procedimento até se chegar à sentença. Dada a sentença, temos a pena em concreto e daí começa a nossa execução penal. Aqui, gente, exatamente é a continuidade desse esquema que eu coloquei lá na primeira aula para vocês. Notem que aqui nós temos o início da pena, aqui é o início do cumprimento. A essa altura, vocês já sabem o que são esses pedidos que eu coloquei aí que podem incidir durante a execução da pena. Por exemplo, um pedido de progressão do regime. A gente já viu o que é a progressão do regime. É você sair de um regime mais rigoroso para um regime mais brando, desde que cumprido aqueles requisitos que a gente comentou. Tem o requisito temporal, tem o requisito de mérito, tem algumas condições especiais a depender do caso em concreto. Vamos supor que, durante a execução, notou-se que há um direito à progressão de regime. Foi negada. O juiz da execução negou essa progressão de regime. Qual que é o recurso cabível contra essa decisão? Agravo em execução. Toda decisão do juiz da execução poderá ser interposto um agravo de execução, um agravo em execução. Continuando, a gente falou também sobre o livramento condicional. Era caso de livramento condicional. O livramento condicional, ele não foi conferido àquele condenado. Novamente, agravo em execução. Ou ainda, se está previsto algum benefício dentre aqueles que a gente comentou anteriormente e esse benefício ele não é conferido. Agravo em execução. Gente, o agravo em execução é o recurso que será interposto a todas as decisões conferidas pelo juiz da execução. Gente, em que pese as disposições da LEP, nós sabemos que o ser, a realidade prática é muito diferente de tudo que a gente viu aqui, mas cabe a nós, operadores do direito, tentar cada vez mais aproximar o mundo ideal, o dever ser, do mundo real. Como a gente faz isso exercendo o nosso senso crítico? Por que eu fiz questão de trazer aqui para vocês casos que tiveram repercussão na mídia, casos brasileiros? Porque eu quero que vocês vejam esses casos com outros olhos, não apenas aquela questão midiática de como foi o crime, como aconteceu. Não é só saber acerca do crime, é saber acerca dos aspectos jurídicos do crime. Em relação ao próprio Pedrinho Matador, que foi o caso que a gente comentou nessa aula, Pedrinho passou grande parte de sua vida no cárcere. Ao final de sua vida, quando ele deixou o cárcere, ele se intitulava um ex-matador. Acontece que isso é muito delicado, porque nós sabemos os estigmas que ex-condenados carregam. Por isso eu reforço meu convite aqui, analisem com senso crítico tudo que lhes for apresentado acerca da execução penal a partir de agora. Estudem acerca das ciências criminais. Gente, a partir da política criminal, da criminologia, a gente consegue entender com muito mais profundidade o direito penal, a gente consegue de fato trazer
soluções que auxiliem tanto na prevenção dos delitos quanto na repressão. Quando a gente fala em execução penal, a gente fala em grande parte na repressão. O delito já aconteceu e agora aquela pessoa que cometeu o delito está sendo punida. Mas a gente também tem ali aquela questão da prevenção, como que a gente vai ensinar essa pessoa que transgrediu alguma ordem de convívio a não mais fazê-lo. É muito importante que vocês tenham isso em mente, exerçam o senso crítico, tentem cada vez mais adquirir conhecimento teórico para amanhã ou depois vocês conseguirem fazer essa relação entre teoria e prática. Era isso que eu tinha a comentar com vocês acerca da execução penal. Foi um prazer acompanhá-los durante este curso de extensão. Eu espero que vocês tenham tido um estudo proveitoso, que vocês tenham tirado algum conhecimento com este curso. Reforço o convite a vocês. Vejam as aulas, leiam o material de apoio. No material de apoio tem muita informação importante que eu não pude trazer aqui devido à minha limitação temporal. Leiam a LEP. Eu disse lá no comecinho da primeira aula para vocês, mas eu reforço aqui nessa última aula. É muito importante que nós saibamos a teoria para amanhã ou depois nós participarmos de debates ou ainda visando a nossa atuação profissional, para a gente qualificar a nossa atuação, seja você advogado ou concursado, é importante que vocês saibam a teoria. Um último aviso, estudem sobre as ciências criminais, é muito importante que vocês entendam como elas funcionam de uma forma cíclica, política criminal, criminologia, direito penal, está tudo interligado. Enfim, se restou alguma dúvida, se vocês querem comentar sobre o curso comigo, novamente, fico à disposição. Eu vou disponibilizar o slide para vocês e lá no slide está meu Instagram. Será um prazer conversar com vocês e até um próximo curso.